Então, gente, vamos retomar a nossa aula, né? Um pouquinho aí de atraso por causa, né, da nossa conexão. Ontem, né, nós falamos a respeito de escalas, né? Como que nós podemos lá representar no nosso desenho, né? Ampliações, reduções, e também como fazer o cálculo disso, né? Porque a questão, às vezes, não é só a representação, mas também, né, a normativa para que isso possa ser lá proporcional. Bom, o que a gente tem que ver mais com respeito à representatividade do nosso desenho como um todo? Precisamos falar ainda de cotas, né? O que vocês entendem a respeito de cotas, da cotagem de um desenho? Especificação das medidas. Isso, né? Então é o que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos tratar de tudo aquilo que é importante, né, para o nosso leitor com respeito às medidas. A gente já sabe que nós vamos usar a unidade milímetros, né, principalmente aqui para os desenhos mecânicos, né? E agora também vamos conseguir entender como é que vai funcionar isso, né, de maneira lá no nosso desenho, com toda requisitos técnicos, né, que seriam lá necessários a fim de a gente também continuar neste aspecto com uma representatividade bem técnica. Bom, os nossos desenhistas, como é que vocês estão acostumados a fazerem as cotagens lá nos desenhos de vocês? No AutoCAD é bem simples, né? Só dá o comando ali e a gente já só puxa de onde quer, do ponto que quer, né? Tá. Mas assim, o que eu quero... No Solid é a mesma coisa. Bota ali no comando ali, puxa a medida de onde quer, já te... Tá. No CAD, tanto no CAD quanto neste arquivo, no Solid, né? SolidWorks, Solid. esse, né? Que tu usa. Isso, é. Né? Isso. São, como os colegas estão falando, né? São modos simples de dar um comando e aquilo já se estabelece. Bom, aqui, na hora que nós vamos fazer o nosso traçado à mão, talvez a gente tenha que colocar mais né, as questões técnicas dentro da nossa linha de raciocínio. Por quê? Porque um programa computacional, ele já está preparado para deixar as coisas nos padrões técnicos. Mas, por exemplo, esta pergunta que eu fiz para vocês foi para induzir vocês a compreender que a cotagem de um desenho não é simplesmente colocar, né, o tamanho ali, ponto final. Não. Nós temos uma sequência para iniciar a cotagem. Nós temos um lado da peça. Nós temos parâmetros que nós temos que levar em conta. Inclusive, se a cota, né, vai ficar acima ou abaixo da linha. Então, são situações que aqui, quando a gente pensa num desenho, né, usando aqueles subterfúgios lá para desenho técnico, ela precisa ser muito relevante, né, e nós precisamos ter bem em mente como é que a gente pode fazer isso. Então, isso é o que a gente vai tratar hoje, né, na nossa aula, na nossa 10ª aula hoje, nós vamos falar sobre as cotas, a importância que ela tem, né, para o nosso traçado aí do nosso desenho técnico. Bom, então aqui está uma definição, né? Um de vocês já me deu uma definição, né? E aqui fica só grifado para que vocês tenham lá como acompanhar. Se nós pudéssemos definir, né? Seria um esboço cotado, é um desenho técnico feito à mão, livre ou no computador, no qual, além da representação da forma, estão contidas todas as dimensões do objeto. Gente, outra coisa que eu também quero, e nós vamos explanar daqui uns minutinhos, né? A cotagem de um desenho, quando eu falo na definição todas as cotas de um desenho técnico, também preciso que vocês entendam que não é a poluição do desenho. O que eu quero dizer com isso? Para os que desenham aí. O que vocês estão acostumados, né, a fazer lá no desenho de uma peça? Como que as costas são colocadas e com base em que escolha que a gente consegue, então, tomar a decisão desta linha aí de raciocínio para uma cotagem? Eu procuro tirar de dentro de cima do desenho propriamente dito, né? Para que não fique tão poluído como tu disse, né? Porque daí acaba que uma linha pode atrapalhar a tua linha de desenho ali, a tua aresta,
e tu acabar te confundindo. Então, quanto menos poluído, quanto seguir uma padronização, se torna melhor. Claro. Então, a padronização que nós estamos falando... Então, o que eu falava para vocês, né, quando eu fiz essa pergunta, é exatamente isso. Todas as dimensões do objeto serão importantes para nós, porém, nem todas as linhas, né, o traçado do objeto que nós estivermos verificando serão colocados cotas. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos cotar tudo o que for necessário. Então, a palavra, né, que compõe também muito bem essa definição é informar o tamanho daquilo que é extremamente necessário. Bom, aqui tem um exemplo, né? Por que a gente cota? Podemos ter situações como estas, né? O que vocês enxergam aqui? Um objeto vazado, não é isso? Tá vendo aqui? Com um furo, né? Sim. Outro objeto que nós temos aqui, né? Uma saliência. Aqui, por exemplo, né, nós temos um rasgo, literalmente, né, ele atravessa toda a nossa peça. Aqui, ele tem um rasgo que é não passante, né? Ou seja, ele tem um chanfro aqui na peça que deixa a outra parte maciçada. Bom, com base naquela definição e no que eu falei para vocês, que nós íamos fazer aquilo que nos fosse necessário, o que vocês cotariam, por exemplo, aqui, no primeiro desenho? Espessura, largura e altura e essa furação aí. E os detalhes, exato. Se nós fôssemos analisar somente esse desenho, né, se nós não fôssemos desenhar todas as vistas importantes dele, fôssemos cotar aqui, conforme eu coloquei para vocês, somente esta perspectiva de observação aqui do primeiro desenho. É o que o Rafa disse. Por quê? Nós íamos cotar uma vez a espessura, né? Uma vez a altura do desenho, não é isso? A profundidade outra vez. Por quê? Porque o leitor subentende quando vê que esses 3 elementos são iguais para toda a peça, não é isso? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, né? Por conseguinte, aqui, né? Mesma coisa, nós iríamos cotar numa direção, na outra, né? E aqui, o que é importante. E assim, sucessivamente, né? Neste, o que seria importante? No terceiro desenho. Largura, altura e as dimensões das abas, né? Perfeito. Era isso que tu pensou, Rafa? E mais a altura do rasgo aí. Desse rasgo a altura do rasgo também. No quarto, gente. O quarto desenho, que seria? Altura, largura. E a profundidade. Altura, largura, profundidade e tudo respeito a isso no rasgo. Bom, com isso, a gente consegue entender aqui, né, no próximo desenho, elementos importantes. Então, por exemplo, o que é importante que vocês já citaram? Rebaixos, né? Sim. Rasgos. Algum elemento oblíquo, né? Precisa ter essa clareza para quem está lendo, né? O desenho consiga compreender como que vai ser feito, né? Esta peça, como vai ser confeccionada. E furação, né? Então, não importa também se a furação é, né, redonda ou se é um quadrado, enfim, não importa aquele vazado da peça. Eles são elementos importantes. Bom, com base nisso, eu apresento para vocês outra visão, né, das cotas. Nós temos, então, 2 tipos de cota. As cotas de tamanho e as cotas de localização. Quem já ouviu falar nisso? O que eu quero dizer com isso? O que é uma cota de tamanho? Tamanho é a dimensão geral, a dimensão real, né? Perfeito. A cota de tamanho é aquele desenho que eu vou entregar para vocês e vocês vão ver
tudo relacionado, né, às dimensões que tem que ficar a minha peça. Se a minha peça for este celular, significa que eu tenho que dar, né, largura, espessura, profundidade deste modelo, a fim de que vocês possam confeccionar. E o que seria a outra modalidade de cota? A de localização. Seria aquelas localizações geográficas de topografia? Latitude e longitude? Também, mas no caso desta peça aqui que vocês estão vendo, nós não temos alguns elementos vazados aqui? Não temos algumas... Por exemplo, nós temos uma câmera... A localização é que esteja fora dos contornos, né? Exato. Então, assim, o Rogério, ele, claro, por estar lá dentro da obra, ele vê que nem eu, né? Ele já levou para colocar algo em algum lugar, né? Então, a gente pode analisar esta cota de localização de acordo com as nossas necessidades. Então, no caso de algo mais simples, né? Mais tátil aqui, seria isso, né? A gente quer localizar o quê? Os detalhes da peça. Se é algo lá na obra, né? Eu quero locar a minha obra. Bom, eu tô dando minhas localizações, os meus detalhes de um outro modo. Mas ainda assim é uma boa definição, tanto para tamanho quanto para localização. Então, assim, aqui no tamanho, o que eu posso... Na realidade, é localizar ela fora. Rafa, eu não entendi o que tu falou. Pode... A minha sobrinha, 4 aninhos, fazendo videochamada, que eu parei agora. Ah, tá que nem ontem eu com a criança, da colega da minha filha, que não parava. Bom, na realidade é tu pegar, tirar todinhas as cotas para fora do desenho, né? Para não deixar poluída a localização. Exato, né? É tu conseguir deixar os detalhes. Então, assim, ó, se eu fosse definir o que é uma cota de tamanho, eu vou botar aqui para vocês dimensões, né? Manu, eu tô em aula, Manu. Eu tô em aula. Posso dizer isso? Seriam as dimensões de confecção, ou seja, aquilo que eu vou produzir a minha peça? Posso, né? Sim. E aqui as de detalhes, né? Sim. Então, seria uma boa definição que nos diz, que nos abrange, né, de modo geral, aí o que a gente precisa saber. Então, esses dois tipos de cota, eles vão nos acompanhar aí ao longo da nossa disciplina, ao longo da nossa vida, né, gente? Então, tudo aquilo que nós for fazer, né, um dimensionamento, né, que nós vamos informar o que tem que ser, vai ser ali uma cota dimensional, e então a outra seria de localização, seria justamente aí os detalhes. Bom, prosseguindo. Até aí tudo tranquilo, né? Então, os elementos de cotagem. Nós temos vários elementos de cotagem, tá? A serem levados em conta, né? Desde o elementar, que está aqui, ó, que é a cota, né? A cota nós já estamos falando dela aí, né, de uma maneira mais abrangente e tal. Então, cota seria qualquer valor numérico, né, que indicasse dimensões lineares ou angulares dos elementos. Então, gente, quando eu estou falando angular, eu estou falando de quê? Ângulos. De ângulos, mas ainda peças com furação, né? Circunferenciados, não é isso? Sim. Então, isso também é cotado no desenho e é importantíssimo, porque senão a confecção lá não vai ser correta. Então, aqui elas precisam ser levadas em conta e são consideradas dentro das classificações dos elementos de cotagem, ainda como cotas, inclusive, né, tudo que for aí angular. Porque, às vezes, algumas pessoas, né, imaginam cota como sendo aquilo, né, tudo muito, muito reto, e não é bem assim que funciona. Bom, um outro elemento de contagem são as linhas de chamada, tá? O que vocês entendem aí, os meninos que fazem desenho? O que são as linhas de chamada? No nosso caso, lá no CAD, é os players. Isso.
Então, aqui, né, a definição, são aquelas, são também chamadas lá de linhas auxiliares, né? Estas possuem linhas de traço contínuo e fino e são perpendiculares à linha de cota. Bom, opa, então uma coisa não é igual a outra. Falta a gente saber quem ainda, se eu estou falando das linhas auxiliares. O que é uma linha de cota em si, não é isso? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, as linhas de cota são as linhas retas ou os arcos, né? Normalmente com setas nas extremidades. Quem é que já viu lá um elemento com uma circunferência, enfim, né? Ninguém faz uma cotagem no perímetro, não é isso? Num ângulo, né? A gente indica com uma seta aquela semicircunferência que nos dá o ângulo e a gente subentende, então, retira o valor das cotas, não é isso? É quando não coloca o raio direto, né? Exato, o raio ou o diâmetro, enfim, né? Então, normalmente são setas desenhadas, né? Nas extremidades, a traço contínuo e fino, paralelo ao contorno do elemento cuja dimensão está definindo. Outras coisas que nós precisamos saber. Quem são as setas? As setas ou flechas, né? São normalmente chamadas, como são chamadas, não são mais do que as terminações das linhas de cota. Bom, então, se eu estou dizendo que as setas são as terminações da linha de cota, eu consigo entender aqueles dois primeiros exemplos falados, né? Diferenciar a linha de auxiliar de uma linha de cota. O que é uma linha de cota, então? E o que é uma linha auxiliar? Uma linha de cota ela é paralela ao desenho. E uma linha auxiliar é a que vai de uma extremidade à outra do que tu está cotando. Exato. Então, o que acontece? Nós temos ali a cotagem do desenho, né? Normalmente na horizontal, bem horizontal ou vertical ali, né? A peça, enfim, paralelo à peça. E aí nós temos no final da terminação daquilo que estamos cotando as setas. E por fim, aquelas linhas lá que nos auxiliam definindo o final disso. Vamos ver se eu deixei aqui um exemplo, um desenho para vocês. Eu acho que sim. Ó, estão vendo aqui? Nesse desenho aqui, primeiramente, eu quero mostrar para vocês como é que nós representaríamos na nossa peça os dois tipos de cota que a gente tem. Quais são os dois tipos de cota que a gente tem? Quem lembra? Que falamos agorinha. As cotas dimensionais, né? Que nos definem o tamanho, né? Da nossa peça. E as cotas de localização, não é isso? Sim. O que vocês conseguem observar aqui? Estão enxergando bem o desenho aí? Sim. Sim, né? Então, aqui, ó, neste primeiro caso aqui, ó, onde eu passo o cursor do mouse, me mostra cotas diretas, ou seja, igual cotas de tamanho. Aquela primeira cota que eu falei, né? Que nos dá ali o dimensional da peça. Então, o que significa isso? Quando nós olhamos uma peça, por exemplo, a frontal, esta cota direta é aquilo que a gente enxerga primeiro. Nesta peça aqui, todo esse desenho aqui da esquerda, onde eu passo o cursor, é igual ao da direita. Admitem isso? Sim. Está tudo exato, tal qual. Porém, quando eu vejo esse desenho, o que eu vejo primeiramente? O detalhe ou o desenho em si, ou a peça em si? A peça em si. A peça em si. Analisando este aqui, ó, tá? Podemos considerar aí um sólido com dois retângulos, não é? Ó, este parece um L aqui, esta vista. Bom, eu enxergo, se eu enxergo primeiramente que ela tem 18 milímetros, né? Depois com 12 de altura, e aqui nos dá, né, a altura deste segundo retângulo, isto é o que eu consigo ver primeiro. Então, se eu enxergo isto primeiro, isto é a minha cota dimensional, ou seja, é a cota direta, é aquela que define o nosso todo. Agora, vamos ver este mesmo aqui, ó, na posição aqui mais à direita da tela. O que vocês enxergam? O mesmo desenho, não é isso? Porém, sim, nos dão outros tamanhos de cota que o primeiro não nos falou.
Quais são? A altura do rebaixo aí. A altura do rebaixo, apesar de que se eu olhasse a cota direta, eu conseguiria ter essa altura, não? Sim, porque tá te dando a altura de 12. Com certeza, com certeza. Mas aqui ele nos mostra com mais detalhamento aquilo que de uma maneira de pronto, né, a gente não conseguiu definir de imediato. Claro, quem faz desenho técnico e até mesmo, né, quem observa mais, tiraria todas essas dimensões aqui através, né, do que a gente observasse aqui no todo. Bom, o segundo desenho aqui, né, esta vista aqui, qual vista é, gente? Para a gente treinar as vistas que a gente viu lá nos diedros. Superior. Superior. Por que que eu digo que é a superior? Eu estou enxergando este, né? Sim. Este primeiro retângulo e este. E este traço aqui, contínuo... É a aresta do rebaixo. A aresta do rebaixo, perfeito. Então, nos mostra que esse desenho tem um rebaixo visto de cima, porém, ele é representado como se fosse um todo. Estes 28 milímetros são o mesmo, né? Aqui de cima que não foi informado. Porém, o detalhe nos deu essa dimensão. Por que que a gente representou assim? Porque no primeiro diedro, né? As características com a qual a gente desenha a pressa são essa, né? Sim. Desenho frontal, vista superior. E lateral esquerdo. E lateral esquerdo. Então, né, com isto, a gente conseguiu dar todos os detalhes importantes para a pessoa que vai executar a peça. No entanto, que na cota de localização, aquela cota que a gente chama indireta, a gente só tem aí a questão dos detalhes, que também seria possível, né, com base no que se tem aqui, chegar no contexto geral. Qual cota está correta? Qual modo de desenhar está correto? Desculpa, não escutei. Qual modo de desenho, de representação de desenho está correto? O da esquerda ou da direita? A representação, os dois estão representados. Isso. A representação dentro daquela normativa, né, de representação do primeiro diedro, ambos estão corretos, né? Vista frontal, superior e lateral esquerda. Vista frontal, superior e lateral esquerda. Perfeito. A representação de cotas também, né? Sim. Sim. Mas, para este caso aqui, eu precisaria fazer este desenho aqui com uma cota indireta? Não. Não. Então, vou voltar aqui para a tela. Quando vocês me dizem não, que naquele lado, né, do canto mais à direita da nossa tela ali, que eu não precisaria ter representado aquela peça com dimensões ali de detalhes, significa o quê? Que lá no início, quando eu defini cota com vocês, que eu disse que uma palavra que nós podíamos deixar ali também na definição é quando fosse necessário, né? Ou seja, aquelas cotas que nos auxiliam, ou seja, de localização, a gente vai usar quando necessário a nossa peça. Não é isto? Entendem assim? Por que isso? Porque se fôssemos fazer uma outra representação, colocando aquelas cotas de 5 milímetros, tá? E 10 milímetros, primeiro que nós não poderíamos ter esse terceiro desenho aqui junto, né? Concordam ou não? Eu poderia ter esse terceiro... Não. Por quê? Porque não condiz com aquela representação técnica de vistas dentro do primeiro diedro, que é onde a gente aqui da mecânica trabalha. Segundo, seria uma poluição imensa. Eu não deveria ter esses 5 aqui, porque não precisa, gente. A pessoa que lê um desenho... Né? Não entendi, Rafa. Tu já tens o 12 da altura mais o 7 do rebaixo? Eu já tenho 12, né? Exatamente. Com 12 da altura e aquele 7 eu já sei, né? Que tem que ser 5 ali. Então, assim, ó, tudo que está ali subentendido para o meu leitor de maneira clara, também não pode ser um subentendido que a pessoa tenha que sair
a perguntar, a ligar para a gente para saber. Tem que ser um subentendido claro. Não é um subentendido sem técnica, né, para as pessoas. Então, tudo que for subentendido de modo explícito não precisa ser cotado na cota indireta. Ok? É isso lá que vocês fazem? Sim. Sim, né? Então, aqui, ó, um outro desenho com respeito aos elementos de cotagem, falando daquelas linhas, né, que nós já definimos aqui. O que seria uma linha de cota, uma linha de auxiliar, né, de chamada. Então, alguém havia me dado a definição, né? Acho que foi o... Não me lembro mais se o Rogério ou o Rafa. Mas aqui, o que nós podemos entender como linhas auxiliares? Vocês conseguem enxergar aqui para onde ela corre, nas extremidades aqui da peça? Sim, sim. Então, essas linhas auxiliares, eu posso dizer que é as que ficam na extremidade de cota ortogonal à minha peça? Sim. Sim, não só posso, como devo. Então, com base nisto, eu estou dizendo que a minha linha auxiliar ou de chamada, como também é usualmente conhecida, elas são aquelas linhas que ficam ali, né, ortogonal, vertical, né, conforme aí vocês necessitem para absorver a ideia, a minha peça e também as setas. Bom, as setas indicam o limite, que nem a gente estava falando, né? A minha altura aqui tem 30 milímetros, então a seta indica, né, a origem 0 até os 30 milímetros aqui da extremidade, ou seja, finalizou a cota neste lado aqui da peça, ok? Ok. O que mais vocês enxergam? Alguém falou, não entendi. Não, rebaixo ali dá 20, é isso? Não sei, seu Pedro. O que o senhor está falando, seu Pedro? Debaixo da peça ali. Ah, sim, aqui dá 20. Preciso cotar esse 20, seu Pedro? Não. Não, de maneira... Não preciso ter uma cota indireta, porque vejam que o seu Pedro de pronto já viu que é 20, somente, né, pela questão aí da diferença, né, de uma cota a outra. Bom, o que mais vocês observam na vista frontal com a lateral esquerda? O que tem de diferente? Está representando tracejado, a furação ali que ela tem, e o tracejado do rebaixo que tu não está enxergando, entendeu? Porque está numa frontal e ela está na altura total dela. Perfeito. Mas outra coisa com respeito às cotas. Eu posso representar, aqui onde eu passo o cursor do mouse, eu posso representar assim a minha seta? Como está aqui, gente? Não, tá errado. Teria que estar por dentro da linha auxiliar. Posso ou não posso? Vamos lá pedir ajuda ao outro universitário, Rogério, que desenha. Posso ou não, Rogério? Tá desligado o teu áudio. Agora sim. Quando a escala da cota tá muito grande, ela fica para fora assim no AutoCAD. Isso. E está correto. Gente, eu posso ter duas modalidades, tá? As setas têm que indicar, aqui onde eu botei, ó, para vocês verem do que eu tô falando, tá? As setas, elas têm a função de indicar o fim da minha peça. Ela estando assim, ela indica o fim? Indica. Se eu for analisar a cota 15 apenas, as setas ficaram iguais? Ficaram. Uma com relação à outra? Ficaram. E se eu for analisar somente a cota 20, elas ficaram por dentro da linha de chamada? Sim. Ficaram. Eu tenho um padrão? Está obedecido? Sim. Então, correto. Sim. Aqui, ó, para representar essa altura do meu rasgo aqui, ficou também por fora. Por quê? Por uma questão escalar, que nem o Rogério falou.
Alguns programas computacionais já estão preparados para colocar as cotas assim, quando não é possível que elas fiquem por dentro. Porque o que acontece aqui nesse desenho que eu também quero observar junto com vocês? Se este 10, tá? Vocês notem que foi cotado o desenho da esquerda, né, para a direita, as cotas sempre, a numeração da cota, né, sempre acima da linha de cota, não é isso? O que é a linha de cota? É este aqui, ó, que é o traço fino e contínuo, né, que está entre as setas. A numeração sempre acima. Se eu fosse colocar estas setas aqui dentro, eu ia ficar por uma questão de escala com esta numeração poluindo o meu desenho. Talvez na hora da plotagem não desse para ler, não é isso? Uhum. Dá o trabalho 2. Então, aqui, outra coisa que a gente pode observar, tá? A linha de cota a gente já definiu, né? Que é aquela linha que fica entre as setas, né? Aqui, ó, está sendo dimensionado, está sendo cotado, desculpem, o raio da peça. Estão vendo aqui? Sim. 10 milímetros. Então, este raio corresponde a esta semicircunferência? Isso. Sim. Isso. Preciso fazer a cota do outro lado? Aqui em cima? Não, são simétricos? Não, porque é simétrico. A gente já viu aqui, né, nas outras vistas, que a peça é simétrica. Então, a gente sabe que, se é assim, não faz necessário a cotação. Outra informação que a gente podia ter, não pelo contexto geral da peça, seria por esta própria peça, né? Se nós temos aqui, o que está cotado aqui? Um raio ou um diâmetro aqui no meio? Diâmetro. Um diâmetro. Se nos dá aqui esses 25 de referência do eixo deste diâmetro que foi cotado, eu consigo também entender que a minha peça é simétrica. Quem concorda ou quem discorda? Eu concordo. Todo mundo concorda? Qual outra informação eu tenho aqui nesse desenho que me fala muito a respeito da peça? Aqui, por exemplo, a escala 1:2. O que significa? Essa peça foi ampliada ou foi reduzida? Foi reduzida. Foi reduzida. Ampliada ou reduzida? Reduzida. Por quê? Se fosse 2:1, seria ampliada. Isto. Aí eu ia chegar aqui na tabelinha que eu fiz para vocês. Então, nem na aula de ontem, né? Uma escala de 1:2 significava que 1 milímetro no desenho corresponde a 2 milímetros na peça. Então, significa uma escala de redução. Correto. Beleza? Voltando aqui. Então, aqui, ó, provavelmente no selo desta planta aqui, desses desenhos, o que teria que dizer lá? Que a escala está indicada. Indicada onde? Abaixo aqui na peça. Está correto essa indicação de escala bem aqui, abaixo desta vista lateral esquerda? Sim. Sim, né? Quando eu digo que a escala está indicada na peça, eu posso colocar a escala, fazer uma menção dela justamente abaixo da peça. No caso desta modalidade de representação no diedro, ali é o melhor lugar e é o lugar aceito por norma. Então, está corretíssimo. Então, gente, prosseguindo. Bom, aqui, ó, baseado no que a gente viu, tá? Nós temos que ter ideia, porque a gente já sabe que a gente vai cotar tudo que é importante e também, né, coisas iguais ou diferentes. Então, isso vai nos remeter uma subclassificação lá para a cotagem, né, de desenhos, que são cotas de elementos iguais e cotas de elementos diferentes. O que significa isso? Que para elementos iguais, nós vamos escolher um critério, né, de cotagem que vai nos indicar todo o elemento, tudo que corresponde ao que for igual. E para os diferentes, vai entrar muito que tipo de cota?
aquela indireta, não é isso? Que nos orientam, né, a lugares, a locais que são diferentes ou que precisam de detalhes, que nem a gente viu mais no inicinho aí da aula. Bom, então aqui, né, uma definição para isso. O que seria ali a cotagem de elementos iguais? Então, uma vez que o modelo é simétrico, duas cotas são suficientes para dimensionar o rebaixo do comprimento e da altura ou da profundidade. Então, em outras palavras, se o meu elemento, se a minha peça for algo simétrico, eu vou cotar em quantas vezes no meu desenho? Eu vou cotar 3 vezes, que nem eu disse ali, né? Eu vou cotar exatamente o dimensional da peça. Eu não preciso usar do subterfúgio, né, da cota indireta, que nem nós falávamos lá no início da aula. Bom, vou mostrar aqui para vocês um exemplo que nos facilitaria muito. Imaginem uma peça. Esta é a peça. Veja, estão vendo aqui onde eu passo o mouse? Sim. Sim. Sim, né? Então, o que eu quero mostrar aqui com essa peça? Essa peça aqui é como se eu tivesse tirado 2 retângulos, né? De iguais tamanhos, de iguais dimensões aqui das laterais, esquerda e direita, concordam? Sim. Deixa a minha peça com essa característica. Bom, aí de onde vocês estão? Vocês enxergam isso como algo simétrico? É simétrico. É simétrico, né? Ou seja, o nosso desenhista lá, ele nos diz isso exatamente quando ele nos deixa, né, aqui 2 objetos iguais, que a olho nu, né, a gente consegue ter essa percepção. Ele faz a referência, né, com a seta de que ele foi cortado daqui, né, deixando então a peça com essa característica, que nos corresponde a algo simétrico. Agora, olhem aqui na lateral. O que nós conseguimos ver com base aí no que nós já havíamos estudando há um certo tempinho? O que a gente enxerga aqui? A peça e objeto de estudo, que é esta, né? A peça original em 3 dimensões e as representações dela. Então, vamos lá. Que vistas nós temos aqui? Que diedro está? Está no primeiro? Primeiro diedro. Está no primeiro diedro. Nós temos a vista aqui. Frontal. Frontal. Vista Superior. superior. E vista lateral? Esquerda. Esquerda. Bom, como a peça é simétrica, dizer que estes 15 e estes 20 é o suficiente? Não. Não, faltou largura e espessura. Perfeito. Então, eu tinha que ter mais onde aqui? Algum mais elemento de cotagem aqui? Para não poluir tanto, botava uma cota na superior aí, que te dava a largura e largura e profundidade, né? Isso. O que nós poderíamos fazer aqui, gente? Indicando que o nosso desenho é simétrico. Nós poderíamos, nesta vista aqui, frontal, deixar exatamente como está. Ok? E nesta aqui, nós definiríamos a nossa meia cota, né? Sim. Correto ou não? Correto. Correto, né? E nos, então, permitiria a fazer a execução da peça, ok? Sim. Sim, né? Então, vejam que o desenho não fica carregado, uma vez que nós temos mais 2 vistas que nos remetem lá, né, ao modo executivo dessa peça, nós podemos também nos valer dela usando lá como um subterfúgio de cotagem e que também informa tudo que é necessário para a confecção da mesma aí para o leitor do projeto. Então, isso é um clássico, né, de peça, de cotas para elementos iguais, ou seja, para uma peça simétrica, eu consigo, com pouca informação,
fazer a confecção de toda a peça sem nenhum esforço. Bom, se nós tínhamos os iguais, tem que ficar algo mais complicadinho, né? Que é fácil também. Que seria a cotagem dos elementos diferentes. Neste caso, é necessário colocar as cotas de tamanho de cada um dos rebaixos, que foi que nem nós vimos lá em algum dos exemplos aqui, não foi? Não, não cheguei a botar nenhum exemplo. Bom, neste caso, o que que nos remete aqui? Trouxe esse exemplo aqui para vocês. Ó, neste primeiro desenho aqui, parece muito similar ao que nós vimos aqui, né? Se olhássemos aí de relance, diríamos que é quase o mesmo desenho, não é? Só que não. Sim, vamos Aqui, ó. Rebaixo. Isso. Como é que vocês definiram a questão do rebaixo nesta peça? Tem duas situações que eu enxergo aqui que já me define o rebaixo. Um rebaixo tem 10, outro 21. Altura. Isso, Um rebaixo isso, né? Então, assim, primeiramente, a gente, vendo a peça assim nesse primeiro momento, eu, leitora do desenho, enxerguei o rebaixo não só pela questão característica aqui do visual, né? Do contorno da peça, que foi colocado aqui o contorno, para que vocês se dessem conta, mas não vendo essas vistas, como se elas não existissem ali, né? Eu consigo ver não só pelo contorno, mas pela questão das alturas do rebaixo. Então, isso porque a peça porque não porque no isométrico assim tu pode dar uma diferença, né? Tu pode perder, né? Parece até que é igual. Exato. Porque exatamente o que o Rafa falou, se fosse um desenho, né? Se fosse não, um desenho isométrico, ele, por estar numa perspectiva, né, poderia nos remeter a uma questão ali de ilusão de ótica, não é isso? Pensa que o que está enxergando mas se tu analisar bem mais aprofundadamente, não é. Não corresponde à verdade da peça. Bom, então aqui a gente consegue ver isso. Indo aqui para a lateral mais direita da figura, o que a gente consegue ver? As perspectivas, né? Os desenhos aí no primeiro diedro. Tá tudo correto, né? Sim. O desenho visto aqui na parte superior não nos diz nada que a peça não é simétrica, não é verdade? Não. Não. Só nos diz que nós temos ali algum rebaixo num ponto, porém a gente não sabe de quanto. Então, neste desenho, que não nos diz nada, é um bom local, que nem eu tinha falado neste anterior aqui, né? Que eu disse para vocês que aquela largura, né, da peça poderia ser colocada aqui, né? Na vista superior. A mesma coisa aqui, ó. Vejam que este 54 milímetros não aparecia antes, né? Uhum. Então, o desenhista, né, o projetista lá, deixou para colocar na vista superior, que é a que melhor define, ou seja, consegue dar para o espectador, para o leitor ali do desenho, uma maneira mais fácil de leitura. Porque quando vocês veem isso, vocês sabem que existe um rebaixo, mas que não interfere em nenhum momento no tamanho desta peça, que é 54 milímetros. Bom, com base nisso, vêm as outras características do desenho. Aqui na vista frontal, eu consigo ter as mesmas dimensões, né, indicadas na peça como no seu tridimensional, não é isso? Porém, sim, eu preciso me utilizar da vista lateral, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda, né? Eu preciso me utilizar desta para que eu, então, entenda as cotas que não me deram aqui. O que esse 20 corresponde, gente? Esse 20 milímetros? Qual o local da minha peça? Qual local? É a espessura. Isto. E este? Altura. A altura. O que significa esta linha tracejada aqui? Representada. Porque tá vendo da esquerda para a direita, daí lá em cima é mais alto, tem aquela parte ali que não deixa de ver. Perfeito. Todos enxergaram que o Rafa enxergou, gente, aqui?
O meu desenho está sendo observado de que lado? Esquerdo. É isso, Rafa? Isso aí. Isso aí. Todos concordam? Então, o que que nós temos que levar em conta nas linhas, né? Que nós já estudamos lá, as nossas linhas, como devem ser representadas. Essa aqui, essa Eu vou ponteada botar aqui, ó. Oi? A tracejada essa corresponde ao rebaixo aqui, a altura do rebaixo que é dessa, é isso? Isso aí. Isso aí. Então, assim, ó, botei aqui, ó, observador. O observador é nós. Nós estamos olhando a peça neste ângulo aqui, ó. Então, o que que a gente enxerga primeiro? Esta dobradura da peça, que está representada forte aqui. Um traço E o cheio. 32 é a altura. A altura total da peça. É, Tá, tá e te os 20, mostrando a espessura? a espessura. Gente, o que que eu quero dizer com esta linha aqui tracejada? E mais fina o traço. Que este tracejado aqui seria esta dimensão de 18 milímetros que vocês não veem de uma maneira direta, mas que vocês sabem que existe. Todo mundo enxergou isso? Pode conversar. Voltar aqui. Todos enxergaram? Senão a gente não prossegue. Tá, beleza? Sim, né? Sim. Então, é uma questão de observação. Vamos fazer um treino aqui. Se nós tivéssemos visto, vou tirar aqui a palavra observador desse lado. Se nós tivéssemos visto a peça por esta perspectiva aqui, ó. Tô vendo a minha peça, né, daqui para este sentido. Como é que seria o tracejado aqui, gente? Aonde é contínuo, ele seria tracejado. E aonde é tracejado, é contínuo. Ou seja, o que nós podemos definir para fixar bem aí na mente? Tudo que nós enxergarmos de pronto na peça, na hora de representar, é linha cheia, contínua, né? E tudo que nós sabemos que está lá, mas que a gente não observa, não enxerga, né, na primeira analisada, né, na primeira observação, é uma linha tracejada mais fina. Então, tá correto esse desenho aqui? Quem desenhou, desenhou bem? Sim. Sim, né? Tá bem representado, é assim mesmo que deve aparecer. Corretíssimo. Bom, vamos prosseguindo aqui. Então, nós vimos já os dois modos aqui, né? Que eram os elementos de cotagens, com os desenhos simétricos e com os desenhos diferentes. Agora nós temos que seguir as regras de cotagem. Primeira regra, vocês já sabem, né? A gente já falou. Dimensões reais. As cotas indicadas devem ser sempre as cotas reais do objeto, independente da escala usada no desenho. O que eu quero dizer com isso? Importa se eu reduzi ou se eu ampliei o meu desenho? Se a peça tem 25 milímetros de espessura, ela vai aparecer na escala de ampliação ou de redução com quantos milímetros? Os mesmos 25. Os mesmos 25. Então, vamos analisar aqui os desenhos que a gente já tem aqui no exemplo. Para ficar menor no tamanho.